Com alegria, com a graça de Deus, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus Passos, a todas e todos telespectadores e telespectadoras e telespectadores da TV Primer, TV São José, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sem dúvida nenhuma, estamos num novo dia, uma nova semana para vivermos cada vez mais na amizade e na graça de Deus. E quanto é importante, apesar de toda esta epidemia que veio e que vem atrapalhando a vida de tantos e cada um de nós, mas nós podemos dizer muito obrigado, Deus, pela nossa vida, pela saúde. Quando tantas pessoas, por causa desta epidemia, e vamos agradecer a Deus, porque já muitas cidades e já milhares e milhares de brasileiros, irmãos nossos, já foram vacinados. E aguardemos também a nossa ocasião e vamos agradecer também todos os pesquisadores, os cientistas e os médicos que lutaram, se esforçaram e que o Espírito Santo os iluminou para que chegassem até rapidamente a esta vacina. E queira Deus que ela seja muito eficiente para todas e cada um de nós. E nós sempre sabemos quanto bem faz uma vacina. E, especialmente então, procuremos aguardar a nossa vez, mas não quer dizer, bem, agora eu tomei a vacina, agora eu posso dispensar, agora eu posso me aglomerar, posso me ajuntar com outras pessoas, não preciso usar máscara. Não, tudo deve continuar para você continuar também a cuidar da sua vida, da sua saúde. Em você cuidando da sua vida e da sua saúde, você estará cuidando da vida e da saúde de seus semelhantes. E olha, na sexta-feira última, eu escutei, infelizmente, lá nos cemitérios de Manaus, na Amazônia, faleceram e desceram 213 caixões para a terra. Pessoas que morreram por causa deste terrível e pequeníssimo vírus. O corpo, o cadáver, está debaixo da terra. O espírito, a alma destas pessoas foi para a eternidade, para receber a recompensa por todo o bem que realizou por esta vida. E por isso é Cristo Jesus, não é o Padre Pedro, é Cristo Jesus que nos diz que devemos lutar, devemos nos esforçar para que a semelhança de Cristo Jesus passemos por esta vida fazendo o bem. Então enfrentemos sempre, cada dia, com otimismo, e se sempre colocamos a nossa vida sob o olhar, sob a proteção de Deus, nosso Pai Criador, muito mais agora, apesar desta vacina, porque devemos, sem dúvida nenhuma, colaborar e reconhecermos que nós continuamos sendo seres frágeis. Aliás, os médicos, eu nunca vi tantos médicos dizer para os seus pacientes, e também em depoimentos, ou mesmo para mim, eu tenho diversos sobrinhos
e sobrinhos médicos, dizer: tio, muito cuidado. E o que é que dizem os médicos para os seus pacientes? Muitos médicos: rezem, porque é uma enfermidade nova, é um vírus para o qual nós não temos o remédio adequado. Agora tem a vacina, mas vamos colocar toda a confiança em Deus e também na vacina, mas para muitos conseguirão somente receberem a vacina daqui a meses, ou quem sabe daqui a meio ano, então deverão cuidar sempre. E nesse sentido, então, a oração também deve se fazer presente na nossa vida. E por isso Cristo Jesus, e mais de uma vez, fala: orai sem cessar. Na primeira carta aos Tessalonicenses, por exemplo, como Cristo Jesus acentua aqui a necessidade da oração, assim como os santos fizeram, louvando e agradecendo sempre a Deus. E os santos, então, de hoje, nós encontramos os santos São Mário, São Cornuto, rei da Dinamarca, e que foi igualmente mártir, São Júlio, Santo Alberto, São Arcôncio e São Januário e seus companheiros mártires. Então, especialmente, devemos procurar sempre vivermos obedecendo a Cristo Jesus, a sua mensagem, esse que nos quer sempre ver felizes aqui na terra, e é o próprio Cristo. Então, que na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos recomenda: orai sem cessar, ou seja, procurai sempre estar em sintonia com Deus, com Jesus Cristo. Ou mesmo aquilo que nos diz Cristo Jesus em São Tiago, capítulo 4, versículo 8. O que é que nós lemos? Vamos ver, por exemplo, o que é que diz aqui bem claramente. Já achei, São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. O que quer dizer isto? É andar na presença de Deus, andar sob o olhar de Deus, ter um coração aberto para os seus semelhantes, mas também para Deus. Como isso é importante na nossa vida. E no domingo que passou, na primeira leitura da missa, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 a 10. Então, o Samuel era um adolescente, estava dormindo, e de repente ele ouve a voz: Samuel, Samuel. E ele, julgando que fosse o sacerdote Eli, que estava dormindo num outro compartimento, correu para lá. Eli, Eli, tu me chamaste? O que é que o sacerdote Eli disse? Não te chamei não, vai dormir. E era a voz de Deus. E isso aconteceu pela segunda vez, ele corre novamente para o sacerdote Eli, Eli vai dormir. A terceira vez, Samuel, Samuel. E ele corre para o sacerdote Eli. É nesse momento, então, que o sacerdote diz: se ouvires novamente a voz de Deus, então responderás: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mas, note bem, nos diz aqui a palavra de Deus, Samuel ainda não conhecia o Senhor Deus. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Então, e nós? Quantas vezes Deus também já passou na nossa vida, nos chamou, talvez tenha dito até o nosso nome: saia desta vida menos boa,
desta vida de orgulho, desta vida de vaidade, desta vida de amor próprio, desta vida, você político, corrupto. Aliás, escutei, não faz 1 hora atrás, numa rádio, dizendo que prenderam no dia de hoje, de manhã, aliás, um ex-deputado, aliás, parece-me que agora ainda era deputado, prenderam, mas por que prenderam? Por causa da corrupção no passado, desvio de dinheiro. Então, quantas vezes, quem sabe, Deus tem dito, filho, procura seguir pelo caminho bom, caminho da verdade, da justiça, da fraternidade. Filha, procure ser melhor com a sua mãe, com seu pai, ou a voz de Deus, filha, filho, apesar de não ter aula presencial, mas procure estudar. Olhe para o seu futuro e você então obterá bom resultado, sem dúvida nenhuma. Agora, sem estudar, você não conseguirá obter um resultado eficaz, eficiente. Eu sei porque eu fui estudante muitos anos, olha, 19 anos, até chegar a ser ordenado presbítero, a ser ordenado sacerdote. Fiz todo o ensino fundamental, depois o clássico, o científico, atualmente ensino médio, e depois faculdade de filosofia, faculdade de teologia, e tive que sair de Santa Catarina, porque nós não tínhamos aqui ainda uma universidade, todo Santa Catarina, 1955. Eu vejo, eu estou com cabelos brancos, e depois de tantos anos de estudos, tive a graça de ser ordenado presbítero, ordenado sacerdote, com 25 anos, depois de passar por tantos estudos, mas depois de padre eu continuei estudando psicologia, parapsicologia em São Paulo, com o grande Padre Quevedo. Aliás, tem diversas pessoas que perguntam para mim, Padre Pedro, Padre Quevedo vive ainda? Não, quando me consta, faleceu em Belo Horizonte, uns 2 ou 3 anos atrás, com 92 anos, o grande parapsicólogo do mundo, sem dúvida nenhuma, se encontra feliz na casa do Pai, com todo o seu conhecimento de parapsicologia, sempre como sacerdote autêntico. E então, prezadas e prezados telespectadores, aqui, que nós não deixemos, por exemplo, Deus nos chamar como aqui, como diz bem claramente aqui no versículo 17, Samuel ainda não conhecia a Deus, não tinha conhecimento. Então, que nós não nos deixemos chamar por 3 ou 4 vezes para mudarmos de vida. Você pode dizer, mas Padre Pedro, mas eu já estou no caminho certo, eu já procuro amar a Deus e já procuro amar meus semelhantes. Tome então o livro do Apocalipse, capítulo 22 e versículo 11. O que é que Jesus diz para você e para mim? Então, vejamos, por exemplo, o capítulo, olha, já encontrei, capítulo 22, versículo 11, onde diz claramente, aquela pessoa que é justa, que procura cumprir, viver a justiça, continue a praticar mais a justiça. O justo faça a justiça. E o santo, aquele que é bom, o que é que diz aqui? E o santo santifique-se ainda mais, assim como a nossa cabeça, os nossos neurônios podem cada vez se aperfeiçoar mais, os bilhões e trilhões de neurônios que estão aqui dentro dessa caixa torácica, que é
a caixa mais perfeita, nenhuma caixa telefônica ou de celular do mundo tem a perfeição que tem os nossos trilhões e bilhões de neurônios. E nós, assim como nós podemos, na nossa inteligência, sempre nos desenvolvermos mais, também na nossa vida espiritual. Podemos sempre ser melhor. E por isso aqui quer dizer, quem é bom, procure ser melhor. Quem já é melhor, procure santificar-se cada vez mais. Então, aqui no domingo, aqui na primeira carta de Samuel, então nos fala claramente que nós devemos procurar não nos deixarmos que Deus ou Jesus Cristo nos chame por mais de uma vez. E o chamamento pode ser por um amigo nosso. Por exemplo, se um adolescente ou um jovem está indo pelo caminho errado, um próprio colega ou um tio pode convidá-lo. Então, é a voz de Deus por meio deste colega, deste amigo ou deste parente que está prevenindo a pessoa, chamando a pessoa para não seguir pelo caminho errado. Se é, por exemplo, um estudante que está ali desanimado, você pode ser a voz de Deus e animar esse estudante. Eu me lembro de versos que hoje estão muito bem formados e seu emprego, até relativamente bom. Padre Pedro, se não fosse o Senhor me animar naquela vez que eu andei desanimado, que eu dialoguei com você, assim como o meu colega de catedral, o Padre Pedro Adolino Martendal, com a juventude do pólen, ou com tantos alunos nossos, quantos diálogos Padre Pedro Adolino Martendal e eu tivemos com adolescentes, hoje com jovens, animando mesmo pessoas mais adultas. Então, cada um de nós pode ser a voz de Deus. É para isso que nós estamos nesse mundo. Para colaborarmos, para fazermos o bem em favor de nossos semelhantes. E ainda, se nós olharmos, por exemplo, a segunda leitura de São Paulo apóstolo aos Coríntios, onde nós encontraremos, então, onde Cristo Jesus fala claramente que nós devemos preservar, cuidar do nosso corpo. Está aqui bem claro, a capítulo 3, versículos 10 e seguintes, diz a palavra de Deus que nós devemos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é sagrado. E ainda diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo mora em vós. E ainda mais, nos diz claramente que o preciosíssimo sangue de Cristo Jesus, derramado por nosso amor. Então devemos procurar cuidar do nosso corpo. E o nosso corpo é sagrado, e não deixarmos que o nosso corpo seja misturado na imoralidade. Aliás, diz bem claramente aqui, fugir da imoralidade. Fugir das tentações, das paixões desordenadas. Leia, por exemplo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e seguinte, e assim quantas outras passagens. Fugir, por exemplo, versículo 18, fugir da fornicação ou qualquer outro pecado. Tu não sabeis ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E quantas pessoas que hoje se encontram, nesse momento se encontram hospitalizadas por esse terrível vírus, sim, mas quantos por causa
de contatos, porque andaram pela luxúria. Por isso, Deus colocou para nós o 6º mandamento: não pecar contra a castidade. E quantas pessoas, por causa da luxúria, por causa do contato sexual, não respeitando o seu próprio corpo, foram contagiados com HIV, com a AIDS. Eu já falei aqui 1 ou 2 vezes. Nós sabemos que o CA, o câncer, qualquer pessoa, infelizmente, pode ser atingida, mas a pessoa não procurou. Agora nos diz a medicina que 89, 91% das pessoas que estão contagiadas com HIV, contato sexual, ou um teco de drogas, agulha contaminada, tal. Mas grande parte por causa da luxúria. E não adianta depois lastimar-se. E quantas pessoas, um contato sexual basta para que a pessoa esteja ali completamente contagiada. E não existe também, até o momento presente, um remédio adequado. E esta pessoa, a tendência é ali ir pouco a pouco para a eternidade, quando não parte, muitas vezes, bem precocemente para a eternidade, mas por culpa própria. Eu que visitei milhares e milhares de pessoas nos hospitais, olha, e não só em Florianópolis, outras cidades também, quantas pessoas contagiadas da enfermidade, que podiam estar muito bem com saúde. Mas por quê? Porque não souberam cuidar do seu próprio corpo. E assim também, a pessoa que não cuida do seu corpo também pode ser contagiada. E às vezes a pessoa se pergunta, mas como aquela senhora ou aquele moço que procurou conservar-se sempre, se cuidar bem, mas quem sabe às vezes é um sobrinho ou uma sobrinha ou um primo que simplesmente veio, está contagiado, sem saber, veio visitar a vovozinha ou a prima, ou lá no lar, e o vírus saiu desta pessoa e transmitiu-se para a pessoa que estava ali dentro de casa se cuidando, e no entanto agora foi contagiada por culpa desta outra pessoa. Então é muito importante que nós sempre procuremos nos cuidar a cada um. Então devemos sempre nos lembrar que nós fomos redimidos pelo sangue preciosíssimo de Cristo Jesus. E também, nesse momento, vamos fazer aquela bela oração, a oração em louvor a São Sebastião. Amanhã nós estaremos celebrando São Sebastião, que foi um maravilhoso oficial, foi um militar lá da Itália, em Milão, e ele sobressaiu-se tanto com seus dons, suas qualidades, com a sua disponibilidade, que ele foi enviado de Milão para Roma para ser um dos assessores do imperador. E imagina que distinção! E ele era cristão, seguidor de Cristo, e defendia os cristãos, que eram perseguidos pelos imperadores pagãos. E até que ele foi denunciado junto ao imperador, que ele era seguidor da mensagem de Cristo, e ali então o imperador mandou que ele oferecesse incenso aos deuses pagãos, e ele não aceitou. Eu somente oferecerei incenso ao meu Deus e a Cristo Jesus. E por isso o imperador mandou um pelotão de soldados atormentá-lo e torturá-lo
judiar com ele, eles o amarraram numa árvore e começaram flechas e mais flechas, flechas e mais flechas, e quando julgaram que ele estava morto, foram embora. E algumas mulheres cristãs, sabendo, foram lá de noite, e quando chegaram lá para tirar o corpo, para enterrá-lo, o que é que aconteceu? Ele estava vivo. Levaram-no para a casa da Irene e ali simplesmente ele se recuperou e depois disse para o imperador: o senhor não pode judiar assim dos cristãos. E naquele momento foi mais trucidado ainda e levado à morte. E assim então que São Sebastião continue a nos proteger, a nós vivermos sempre mais como verdadeiros cristãos. E neste momento, então, vamos receber a proteção, a bênção do alto, especialmente também contra este terrível vírus. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo, e agora a bênção da saúde para você, para os seus familiares, igualmente a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, sempre nas terças e quintas-feiras, das 2h30 às 3h, estamos para levar esta mensagem a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Tome agora com fé esta água.